Olá, eu me chamo Louise e eu vou falar sobre o tema hemocitopoese. Hemocitopoese. A hemocitopoese ela é um processo contínuo e regulado de produção de células do sangue, que envolve renovação, proliferação, diferenciação e maturação celular. Como as células do sangue ela têm vida curta, elas devem ser constantemente renovadas pela proliferação mitótica de células localizadas nos órgãos hemocitopoéticos. Agora eu vou falar um pouco sobre a fase da hemocitopoese e tudo mais. As primeiras células sanguíneas do embrião surgem muito precocemente no mesoderma do saco vitelino. Posteriormente, o fígado e o baço funcionam como órgãos hemocitopoéticos temporários. Porém, no segundo mês de vida uterina, a clavícula já começa a se ossificar e tem início a formação de medula óssea hematógena, que é a medula óssea vermelha, em seu interior, né? À medida que a ossificação pré-natal do resto do esqueleto avança, a medula óssea se torna cada vez mais importante como órgão hematógeno. Na vida pós-natal, os eritrócitos, granulócitos, linfócitos, monócitos e plaquetas se originam a partir de células tronco da medula óssea vermelha. Conforme o tipo de glóbulo formado, o processo recebe os seguintes nomes: eritropoese, granulocitopoese, linfócitopoese, monócitopoese e megacariotose poese. Muitos linfócitos se formam na própria medula óssea, porém existem a proliferação dessas células nos órgãos linfáticos, né, a partir de linfócitos originados na medula óssea. As células do sangue, elas passam por diversos estágios de diferenciação e maturação na medula óssea, antes de passarem para o sangue. E aí nós vamos falar agora sobre células tronco, fatores de diferenciação, fatores de crescimento e diferenciação. As células tronco, elas originam células filhas, que seguem dois destinos. Umas permanecem como células tronco, né, mantendo a população dessas células, e outras se diferenciam em outros tipos celulares, como características específicas. As células tronco hemocitopoéticas, elas podem ser isoladas usando-se anticorpos fluorescentes para marcar antígenos específicos da superfície dessas células em um aparelho denominado FACS, que é um nome estrangeiro, né, que é de Fluorescence Active Cell Sorter. Esse aparelho, ele separa as células fluorescentes, né, que é as células troncos marcadas, com um recipiente, né, em um recipiente, e as células troncos fluorescente em outro. O aparelho ele separa as células troncos fluorescentes, que são marcadas, e as células troncos não fluorescentes em outro recipiente, cada um é um recipiente diferente. Essas células troncos, elas são estudadas também por técnicas experimentais realizadas in vitro e em vivo. Então essas são as formas da gente conseguir diferenciar as duas, né? Através desses experimentos e tudo mais. Agora nós temos as células tronco pluripotentes, né? Essas células, elas admite-se, né, que todas as células do sangue, elas derivam de um único tipo celular de medula óssea, por isso é chamada de célula tronco pluripotente. Essas células, elas proliferam e formam duas linhagens, a das células linfóides, né, que vai formar linfócitos, e a das células mieloides, que originam os eritrócitos, granulócitos, monócitos e plaquetas durante sua diferenciação. Os linfócitos são transportados pelo sangue para os linfonodos, timo, baço e outros órgãos linfáticos, onde eles proliferam, né?
eu vou nos próximos slides, vou mostrar algumas fotos e tudo mais. Nós temos as células progenitoras e células percursoras. A proliferação de célula-tronco pluripotentes origina células filhas com a potencialidade menor. Essas células filhas são as células progenitoras, né? Uni ou bipotentes, que produzem as células percussoras, né? Que são os blastos. E nas células percussoras tem características morfológicas diferenciais, né? Que são os diferenciais das linhagens que aparecem pela primeira vez. As células tronco pluripotentes, elas se multiplicam apenas o suficiente para manter sua população, que é reduzida, tá? A frequência das mitoses, ela aumenta muito nas células progenitoras e percursoras, que produzem grande quantidade de células diferenciadas maduras, né? As células progenitoras, quando se dividem, elas podem originar outras células progenitoras e também células precursoras, né? Mas as precursoras só originam células sanguíneas maduras. A hemocitopoese, ela resulta, né, da proliferação e diferenciação simultânea de células troncos que, à medida que se diferenciam, vão reduzindo sua potencialidade. As células tronco mieloides produzem hemácias, né, granulócitos, monócitos e megacarióticos, aparecendo, né, todos esses tipos celulares na mesma colônia. As células tronco linfóides produzem apenas linfócitos. A hemocitopoese, ela depende do microambiente adequado, né, da presença e de fatores de crescimento. O microambiente favorável é fornecido pelas células do estroma, dos órgãos hemocitopoéticos, desde que exista o microambiente. O desenvolvimento das células do sangue depende de fatores que influenciam sobre a proliferação e diferenciação. Esses fatores são substâncias denominadas fatores de crescimento ou fatores estimuladores de colônias. Os fatores de crescimento, eles estimulam a proliferação e a diferenciação das células imaturas e a atividade funcional das células maduras. Aqui nós temos a imagem, né, um quadro, né, que é da diferenciação das células hemocitopoéticas, né, que está desenhada de maneira esquemática, né, seus tamanho não estão em escala, mas dá para ter uma noção aqui, né. Aqui nós temos os estágios, né, as células tronco, células progenitoras, temos as células percussoras, que são os blastos, né, e células maduras. E aqui as fases, né. Aqui. E aqui nos estágios nós temos a morfologia inicial, tem a atividade mitótica. Em as células troncos e progenitoras, nós temos que não são distinguíveis, né, morfologicamente, parecem linfócitos grandes. Na célula tronco aqui tem a baixa atividade mitótica, autorrenovável, pouco numerosas na medula óssea. Nas células progenitoras, grande atividade mitótica, autorrenováveis, né, mono ou bipolares, frequentes na medula óssea e nos órgãos linfáticos. Nas células percussoras, no estágio de morfologia inicial, nós temos o começo, né, da diferenciação morfológica, e no estágio de atividade mitótica, nós temos grande atividade mitótica, né, não autorrenováveis, monopotentes, frequentes na medula óssea e nos órgãos linfáticos.
E nas células maduras, no estágio de morfologia inicial, nós temos a diferenciação morfológica completa. E na atividade mitótica, não se multiplicam, frequentes na medula óssea e nos órgãos linfáticos, tá? Medula óssea. A medula óssea, ela é um órgão difuso, porém volumoso e muito ativo. No adulto normal, produz por dia cerca de 2,5 bilhões de eritrócitos e 2,5 bilhões de plaquetase, 1,5 bilhão de granulócito por quilo de peso corporal, né? E essa produção é ajustada com grande precisão às necessidades do organismo. A medula óssea, ela é encontrada no canal medular, né, dos ossos longos e nas cavidades dos ossos esponjosos. Ela distingue-se a medula óssea vermelha hematógena, devido à cor, né? E a presença de numerosos eritrócitos em diversos estágios de maturação. E a medula óssea amarela, ela é rica em células adiposas que não produzem células sanguíneas, ou seja, as medulas ósseas vermelhas, né, que são hematógenas, ela tem essa cor, né, devido à presença de numerosos eritrócitos, né, em diversos estágios, e a medula óssea vermelha, a medula óssea amarela, ela tem essa cor porque ela é rica em células adiposas que não produzem células sanguíneas. No recém-nascido, toda a medula óssea é vermelha, portanto, né, é ativa, né, na produção de células do sangue. Com o avançar da idade, a maior parte da medula óssea transforma-se na variedade amarela, existindo a medula vermelha no adulto apenas nos externos, né, na vértebra, na costela, no diploide dos ossos do crânio. E no adulto jovem, nas epífises progictais do fêmur e do húmero. Em certos casos, como nas hemorragias, a medula amarela pode transformar-se em medula óssea vermelha e voltar a produzir células do sangue. A medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha é constituída por células reticulares associadas a fibras reticulares. Essas células e fibras formam uma esponja reticular, né? Ela forma uma esponja que é percorrida, né? Ela forma uma esponja que é percorrida por numerosos capilares sinusoides. Entre as células reticulares, existe um número variável de macrófagos, células adiposas e muitas células hemopoéticas. A matriz extracelular, além de colágeno tipo 1 e tipo 111, contém fibronectina, lâmina e proteoglicanas. A lâmina fibronectina e outra molécula com afinidade para células, a homeoctina, interagem com receptores celulares, fixando temporariamente as células. A medula apresenta microrregiões onde predomina um mesmo tipo de glóbulo sanguíneo em diversas fases de maturação. Além de produzir as células do sangue, a medula óssea armazena ferro, né, sob a forma de ferrectina e de
hemosiderina, principalmente no citoplasma dos macrófagos. A ferritina ela é constituída pelo ferro ligado a uma proteína de peso molecular, denominada apoferritina. A hemosiderina é considerada heterogênea, contendo ferro, apoferritina e outras proteínas, glicídios, lipídios e outras moléculas. Outra função da medula óssea vermelha é a distribuição de eritrócitos envelhecidos. A liberação de células maduras da medula óssea para o sangue é controlada pelos fatores de liberação. Moléculas produzidas em respostas às necessidades do organismo. Muitos fatores de liberação são conhecidos como componente C3 do complemento. Hormônios como os glicocorticoides e os andrógenos, e certas toxinas bacterianas. Aqui nós temos a imagem do corte, né, de uma medula óssea vermelha. Ela mostra 5 capilares sinusoides, né? Aqui, contendo muitos eritrócitos, que são esses aqui, dessa coloração aqui, tá? E aqui nós temos um diagrama, né, que mostra a passagem de plaquetas, eritrócitos e leucócitos através da parede de um sinusoide da medula. Os megacariócitos, eles formam prolongamentos, né? Aqui eles formam prolongamentos delgados, né, que penetram na luz vascular, né? Aqui, onde suas extremidades se fragmentam, originando-se plaquetas. Aqui assim, ó. Tá vendo? Os leucócitos, né, pela ação dos fatores de liberação e graças à sua movimentação ameboide, atravessam facilmente a parede capilar por entre as células endoteliais. Tá vendo aqui, ó? Os leucócitos atravessando a parede. Tá vendo? Agora nós vamos falar sobre a maturação dos eritrócitos. Célula madura é a que atinge um estágio de diferenciação, né, que lhe permite exercer todas as suas funções especializadas. O processo básico da maturação da série eritrócita ou vermelha é a síntese de hemoglobina e a formação de um corpúsculo pequeno e bicôncavo, que oferece o máximo, né, maxmode, né, que oferece maxmode de superfície para as trocas de oxigênio. Durante a maturação das células da linhagem eritrócitas, ocorre o seguinte: primeiro, o volume da célula diminui. Segundo, o núcleo também diminui de tamanho e a cromatina torna-se cada vez mais condensada, até que o núcleo se apresenta piquenote e finalmente é expulso da célula. 3. Os nucléolos, né, eles diminuem de tamanho e depois tornam-se invisíveis no esfregaço. 4. Quarto, há uma diminuição dos polirribossomos, né, e aumento de hemoglobina no citoplasma. Quinto, a quantidade de mitocôndrias e de outras organelas diminui, né, de acordo com seu grau de maturação. As células critrocíticas são chamadas de proeritroblastos e eritroblastos, basofilos, eritroblastos policromáticos, eritroblastos ortocromáticos, reticulares e hemácias.
O proeriblasto é uma célula grande que apresenta todos os elementos característicos de uma célula sintetizada, né? Sintetiza intensamente proteínas. O núcleo é esférico, central, tem cromatina com estrutura delicada e um ou dois nucleolos grandes. O citoplasma é intensamente basófilo, com uma região clara em redor do núcleo, né, ao redor do núcleo. A microscopia eletrônica, ela mostra o halo, né, perinuclear, que contém mitocôndrias, né, o aparelho de Golgi e um par de centríolos. O restante do citoplasma contém numerosos poliribossomos, porém o retículo endoplasmático é pouco desenvolvido. As proteínas sintetizadas pelo proeritoblastos destinam-se principalmente a reconstituir, né, o tamanho da célula, que se divide ativamente. Há também síntese de hemoglobina, que pode ser demonstrada por espectrofotometria. Nesse estágio, a quantidade de hemoglobina é pequena para ser detectada, né? A quantidade de hemoglobina é pequena para ser detectada pelas técnicas de coloração, né? O ferro é trazido para como que fala? Para os eritroblastos, né? Pela ferrina. Uma proteína plasmática transportadora de ferro. Os eritroblastos, eles possuem na membrana receptora para transferrina após se combinarem. Após eles se combinarem, né, o complexo receptor transferrina penetra no citoplasma por endocitose, pela atividade de proteína contráteis do citoesqueleto. O eritroblasto basófilo é uma célula menor do que a anterior. A cromatina, ela é condensada em ângulos grosseiros e não há nucleolos visíveis. E aqui, ó, temos a imagem, né, de diversas fases de maturação das linhagens eritrócitas e granulócitas. As linhagens linfócitas e megacarióticas, também derivadas das células tão pluripotentes da medula óssea vermelha, não estão representadas nesse desenho. As células foram desenhadas conforme aparecem no esfregaço, né, corados pelas misturas usuais para esfregaço de sangue, exceto o reticulócito, que está corado também pelo azul de crescil brilhante. Esse corante precipita o RNA do retículo, né, reticulócito, dando origem finalmente que aparecem em azul. Aqui. Então, essas aqui são as fases. Essa próxima foto, né, essa próxima imagem, ela mostra, né, o processo de maturação das células da linhagem eritrócita. Tá? Aqui, ó, esse aqui é o processo, né? O processo de maturação das células, tá? Esse pontilhado aqui, o pontilhado, né, citoplasmático fino, que representa a hemoglobina. Aqui, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre a granulocitopoese, né? No processo de maturação dos granulócitos ocorrem, né, modificações citoplasmáticas.
e são caracterizadas pela síntese de muitas proteínas que são acionadas em dois tipos de grânulo, os azurófilos e os específicos. As proteínas desses grânulos são produzidas no retículo endoplasmático, né, rugoso, e recebem o acabamento final e o endereçamento, né, no aparelho de Golgi, em dois estágios sucessivos. O primeiro estágio ele resulta na produção de grânulos azurófilos, que se coram, né, pelos corantes básicos das misturas usuais e contém enzimas do sistema lisossomal. No segundo estágio, ocorre uma modificação na atividade sintética da célula, com a produção das proteínas dos grânulos específicos, né? Os grânulos específicos eles contêm diferentes proteínas que conforme o tipo de anulócito. E é claro que a passagem de um estágio para o outro se deve à expressão de genes diferentes. As modificações morfológicas que têm lugar durante a maturação elas estão representadas nas figuras, né? Aqui, ó. A granulocitopoese, tá? Esse desenho aqui, ele mostra, né, a sequência de expressão gênica durante a maturação dos granulócitos. Granulócitos azofóricos e granulócitos específicos na cor rosa, tá? Aqui. Ó, mioblasto, promiolócito, mielócito, metamiolócito, tá? E aqui tem falando, o mioblasto, né, a ausência de grânulos citoplasmáticos. O promiolócito, os primeiros grânulos, né, azurófilos, sendo secretados pelo Golgi, né. E no miolócito, a quantidade moderada, né, de GA e início da secreção de GE, né, pelo aparelho de Golgi, né. O aparelho de Golgi é aumentado, tá vendo? De um para o outro. E metamiolócito, né, que os grânulos específicos abundantes e poucos grânulos azurófilos, né, o aparelho de Golgi é reduzido. Maturação dos linfócitos e monócitos. Os linfócitos, os linfócitos circulantes no sangue e na linfa se originam principalmente no timo e nos órgãos linfóides periféricos, tá? Que é o baço, linfonodos e tonsilas, por exemplo, a partir das células trazidas da medula óssea pelo sangue. A célula mais jovem da linhagem é o linfoblasto, que forma prolifócitos, formando por sua vez, os linfócitos maduros. Tá? E também nós temos os monócitos. Os monócitos, ao contrário dos granulócitos, que são células diferenciadas, né, e terminais, que elas não se dividem mais. Tá? Os monócitos são células intermediárias destinadas a formar macrófagos dos tecidos. A célula mais jovem da linhagem é o promócito, encontrado somente na medula óssea. Virtualmente identifica morfologicamente o mieloblasto, na verdade, desculpa. A existência de uma célula ainda mais jovem, o monoblasto, precursora do promócito, é um assunto controvertido, pois a sua identificação na medula óssea é normal, né? É praticamente impossível. Em certas doenças da medula óssea aparece uma célula que muito hematologista admite ser o monoblasto, porém essas interpretações não têm aceitação universal, tá?
Agora vamos falar um pouco sobre as origens das plaquetas, tá? As plaquetas, elas se originam na medula óssea vermelha, né, pela fragmentação de pedaços do citoplasma dos megacarióticos. Esses, por sua vez, formam-se pela diferenciação do megacardioblasto, tá? Aí nós temos o megacardioblasto, né? O megacardioblasto, ele é uma célula que tem um núcleo grande, né, oval ou em forma de rim, tá, com numerosos nucleolos, tá? O núcleo ele é poliploide, contendo até 30 vezes a quantidade normal de DNA, e o citoplasma ele é homogêneo e intensivamente basófilo. E o megacariócito, né, ele tem um núcleo irregular, né, o núcleo dele é irregularmente lobulado, e a cromatina grosseira, sem nucleus visíveis nos esfregaços. O citoplasma ele é abundante e levemente basófilo. Contém numerosas granulações que ocupam, às vezes, né, a maior parte do citoplasma. Essas granulações elas vão formar cromeros das plaquetas. Tá? O citoplasma do megacardioblasto é rico em retículo endoplasmático liso e rugoso. Durante a maturação do megacariócito, aparecem grânulos citoplasmáticos delimitados por membranas, tá? E essa foi a minha apresentação e obrigado pela atenção.